Acho e já boto lá no canal. Então, meus amores, bom dia. Falando hoje da disciplina Cartografia Escolar, hoje é 16 de julho de 2021. Estamos dando continuidade, já adentrando nessa questão do pensamento espacial. Como é que a gente estimula essa moçada a interpretar os mapas, a entender que as maquetes são uma representação tridimensional que vem do bidimensional. Ou seja, eu saio da visão tridimensional dessas paisagens, que a gente, usando a visão, ela eu consigo materializar, consigo fazer uma imagem, fazer um print 2D, né? Duas referências, e agora eu consigo, desse 2D também, trazer para o tridimensional. Como é que funciona isso? Como é que você proporciona o pensamento espacial desses estudantes para que eles tenham um raciocínio geográfico, para eles compreenderem que aqueles objetos, aqueles elementos da paisagem têm um contexto dentro da geografia, né? Que é entender a relação social com a natureza. Então, perceberam como isso é construído? Né? Então, o pensamento espacial ele é construído. Depois eu vou disponibilizar para vocês aqui, vou falar primeiro desse contexto, vou disponibilizar alguns artigos, teses, né, nível de doutorado, dissertação nível de mestrado, que fala sobre isso, que é muito interessante. Né? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês. Vocês estão bem, né, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Matheus. Então, vamos começar a apresentar. Qualquer coisa, vocês me dão... Bom dia, bom dia. Oi, Matheus. Bom dia, amado. Ô, caraca. Quero arrastar isso aqui, não consigo. Tá, consigo arrastar, mas enfim. Estão me ouvindo bem, né? Ok. Sim, prof. Então, então, os nossos instrumentos de trabalho dentro da educação geográfica é usar, além dos textos, das referências bibliográficas, aquelas imagens que representam algo do espaço geográfico. Essas imagens, ora pode ser um desenho, pode ser um mapa, pode ser uma imagem, ela vai expressar alguma informação da geografia. E como fazer com que esses estudantes entendam que aquela representação gráfica te traz conteúdos que são fundamentais para ele entender essa relação da gente com a natureza, ou seja, essa relação socioambiental, nós com nós mesmos e a nossa relação com a natureza ambiental. Para isso, lançando mão dessas imagens, desse grafismo, né? A gente tem os mapas, entender que o mapa ele vai ter uma informação e essa informação vai gerar alguma consideração. Mas aonde começa isso? Como é que eu sei que aquela informação que tem da paisagem, o morro, é um morro e tem uma altitude? Aonde que eu chego? Como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá que eu tenho uma representação de população distribuídas no mapa, que eu tenho ali uma concentração, que eu tenho uma dispersão e que tem uma informação que tem algo uma causa que gerou aquilo ali? Então, quando a gente olha as crianças, né, brincando de encaixar as formas nos seus correlatos, que é o meu caso da primeira imagem, eu encaixo um quadradinho numa área que tem um quadrado. A gente já está provocando neles uma correlação espacial. Eu já estou trazendo uma aproximação. Então, todas aquelas atividades que se faz na educação infantil desenvolve o quê? Além do pensamento espacial,
e, é lógico, o pensamento matemático. Não tem como a gente falar de pensamento espacial sem falar da matemática, ela está atrelada. A matemática está atrelada à cartografia, à geometria. Então, isso não está dissociado. Nesse outra imagem que vocês estão vendo aí, vocês já devem ter brincado bastante em tentar desvendar a forma do objeto quando ele se abre no plano, né? Eu estou saindo do tridimensional e estou planificando, ao contrário, eu estou planificando, eu vou trazer ele para o tridimensional. Qual daqueles triângulos, né, daquelas piramidinhas, se eu posso chamar assim, é aquela primeira figura? Isso aí também é um exercício de abstração em função de uma concretude. E a informação dos layers, ali das camadas, que hoje na parte digital é um sistema de informações geográficas, como é que eu entendo a junção, uma sobreposição de uma informação geográfica sobre a outra, gerando uma terceira, gerando uma quarta e uma quinta? Preciso de ter o raciocínio geográfico. Dentro do SIG, você sabe que eu tenho uma informação gráfica e uma informação alfanumérica, que é o banco de dados. Então, quando eu junto uma informação alfanumérica com uma informação gráfica, eu gero uma informação também. Por que consigo fazer esse cruzamento? Porque eu tenho o mesmo endereço. Então, você transformou aquela informação gráfica num grid, você tem ali coluna, e aquela união da linha com a coluna, eu também tenho uma informação espacial. Então, se ele está dizendo que ali que é o bairro tal, então, do encontro da linha e coluna, eu tenho uma população daquele bairro, por isso que eu sei aquela informação. Então, eu faço esse cruzamento no banco de dados, tanto do alfanumérico quanto do gráfico. Agora, para eu chegar lá, eu tenho que entender quando gerou esse mapa. Então, isso tudo é construído na infância. Então, não é assim, vou dar o mapa para o meu filho, para o meu aluno, ele tem que entender qual é a perspectiva, que informação que foi para lá. Então, isso é construindo ao longo dos anos, tá? E aí, a fundamentação é para que interessa isso, né? É o educar através da informação geográfica. Então, eu preciso que esse conhecimento, eu entenda que esse conhecimento faz parte daquela representação espacial. Então, eu posso também ter o raciocínio geográfico em cima de um texto. Mas em cima de uma imagem, é muito interessante. Lembrando o mapa mental de vocês. Né? Quantas informações pode ser gerada? Pode ser gerada e... deixa eu desligar aqui, gente. Peraí. Quanta informação pode ser gerada e de forma diferente. Né? Se cada um pega o mesmo mapa mental, cada um vai fazer uma análise diferente. O Zé está vindo aqui. Espera aí um pouquinho. O Zé está vindo aí. Tá, vamos lá. E essa questão dessa interpretação de cada um, a gente traz o Milton, né? Milton Santos, que ele fala, geografia é o que cada um faz. Né? Tá aí a referência que ele traz, que é muito interessante, a referência dele, né? Então, você tem várias geografias, várias vivências, vários contextos. Então, aproveite a geografia dos seus estudantes para levar para o seu cotidiano. Eu sempre falei isso, né? Então, sempre tragam referências, peçam para eles trazerem. Se você vai falar sobre o espaço urbano e rural, pede para eles trazerem imagens do que eles acham que é urbano e rural, mas que eles possam estar vivenciando, que eu acho que é muito mais interessante. Eles começam a entender esses contextos das diferentes paisagens. E você dominar, né, a questão da cartografia, você precisa ser estimulado, né, a pensar espacialmente, né, que vai te permitir uma série de habilidades, não só a questão matemática, tá? Então, é muito interessante. E tem várias pesquisas sobre isso, por isso que eu vou disponibilizar aqui para vocês vários artigos
vários materiais de professores, de profissionais pensando espacialmente, né? Como isso acontece, né? Como é que acontece o meu pensamento espacial, como acontece com a criança? E a gente tem algumas referências, né? O Gemel, ele fala que o pensamento espacial ele é baseado em 3 elementos. Como eu falei, ele é universal, ou seja, ele é bem complexo, porque cada um tende a ter algumas percepções, mas ele tem na sua base 3 elementos. O conceito do próprio espaço, né, conceito de espaços, as ferramentas de representação, ou seja, os recursos que a gente tem, a gente vai chamar o quê? A gente vai chamar de desenho, de mapa, croquis, imagem, e os processos de raciocínio. Vocês estão vendo aí um jogo de futebol. O jogo de futebol é uma matemática pura. Tem posição, tem localização, tem distâncias, tem estratégias. Na matemática pura. No desenho abaixo, das crianças desenhando um coleguinha, é uma forma de representação que eu estou trazendo, estou saindo do tridimensional indo para o bidimensional. Ou seja, já começo a trazer uma projeção do tridimensional para o bidimensional, fazendo correlações através da legenda. Como assim? Vamos ver o que o coleguinha está usando. Ele está usando um casaco azul, eu faço a legenda do casaco azul. Uma calça vermelha, um tênis, e vou ver se ele tem um relógio, se ele tem um anel, se fosse uma menina, se tem brinco, se tem colar, e eu construo a legenda para dar significado àquele signo que foi construído na legenda. E tudo isso permite o quê? Ele entender esse raciocínio geográfico, que você vai ter que estimular, né, a ele interpretar esses elementos. Trago os outros espaços de vivências, que é prateleiras, os livros, estacionar um carro, tudo isso tem um pensamento espacial ali. Você vai se organizar para viajar, você faz um planejamento, para onde você vai, como você vai, a rota que você vai desenvolver, a própria tabela periódica, os fluxogramas, organogramas. Então, você tem espaços, né? Pensar sobre o espaço, que é aquele, como eu faço sobre ele, e esses pensamentos heurísticos, ou seja, eu construo de uma forma sistemática, que aqui no caso eu chamo de mapa conceitual, não chamo de mapa mental, lembra que a gente conversou sobre isso, né? E você constrói conceitos em cima desses mapas conceituais. Para que isso nos interessa, né? Então, você desenvolve o significado daqueles elementos. Ele vai te ajudar também a desenvolver raciocínios para encontrar saídas para outras situações. Se desenvolve a lógica. Por isso que é muito importante trabalhar com objetos não só digitais, tridimensionais, na sala de aula. O problema de você só ter, usar essa ferramenta, por exemplo, isso aqui me deixa agoniada, por isso que a gente tinha que estar na sala de aula, trabalhando com outras áreas do cérebro. E por isso que a gente fala que tem que ser ensinado em qualquer nível educacional, né? Em todos eles, vocês têm que estar presente. E toda essa prática, ele vai te ajudar a trabalhar com cálculo de áreas, no nosso caso, trabalhar com escala, entender, né, o sistema de coordenadas, tanto polares quanto cartesiano, através de ângulos e medidas, né? Polares no sentido da esfera, da circunferência, cartesiano no sentido x, y. Aquela informação 2D e 3D. Isso aqui tudo é matemático. Quando você vai lá para o sexto ano, começando, sétimo ano, só trabalha mapa, só pegar o livro didático para vocês olharem, para vocês perceberem isso. De onde que vem essa informação? Como é que chegou aquilo lá? Que a gente vai ver daqui para frente. Quando a gente falar das crianças na semana que vem, a gente vai entrar já com os conteúdos e os recursos. Como é que eu cheguei naquilo ali?
Como é que o mercado chegou nessa forma de projetar? Só tem só esse sistema de projeção? Então, tudo isso tem que ser compreendido. Se vocês não compreenderem com professores, vocês levam o problema para frente. Se vocês não entenderem o que é coordenada, o que significa o grau, minuto, segundo, de onde que nasceu isso, vocês levam o problema para frente. Você tem que entender primeiro para poder saber ensinar. Porque se o pensamento espacial é um processo complexo, eu preciso destrinchar essa complexidade. Para isso, eu tenho que praticar o pensamento espacial. A confecção do recurso te ajuda muito a desmembrar esses problemas, tá? E aí, esses textos foi tirado no artigo do Germel e do professor Ronaldo, da professora Paula Juliás, da professora Castelar, que eu vou mandar os artigos para vocês, tá? E o seu estudante, né, ter uma habilidade com mapas, ele vai fazer o quê? Ele vai entender que eu tenho lugares, e que esses lugares também podem estar em regiões, aí você entra com conceito de região, de território, de paisagem, ele consegue perceber que há um certo padrão na distribuição daqueles elementos, transição, ou seja, algo está aqui, pode transformar lá, ou seja, o antes e depois, a evolução de uma determinada paisagem, né? Associações espaciais, ou seja, arranjos próprios urbanos, né? Identificar hierarquias espaciais no sentido de eu tenho unidades de bairro, eu tenho de distrito, eu tenho de município. Tudo isso tem que ser ensinado, galera. Não adianta vocês chegarem na sala de aula, colocar um mapa do estado de Santa Catarina, falar, isso aqui são os municípios, e entender o que significa município naquele contexto de hierarquia. Certo? Oxi. Certo, gente? Então, tudo isso tem ensinado. Parece bobo, mas não é. Se você pegar um aluno do ensino médio e perguntar o que significa um município, onde que ele está, talvez eles tenham dificuldade. O que significa o estado dentro de um país? Como é que é o teu bairro? Então, essa dimensão, essa compreensão tem que ser ensinado, porque como é que ele vai votar? Ele está votando no município para quê? Votando nos representantes municipais, nos vereadores para quê? No estado, governador, deputados, presidente, nível nacional. Vocês entenderam como é importante uma representação espacial do contexto geográfico? De coisas do cotidiano, certo? Então, Germel também definiu que nós temos, né, 8 modos de pensar, ou seja, espacialmente. E aí a gente chama a nossa cartografia temática, ou a cartografia 2, a semiologia, cartografia temática, a cartografia do professor Martinelli, do Bertrand, né, que é a comparação dos elementos distribuídos espacialmente, as variáveis espaciais. Lembra das entidades gráficas? Ponto, linha, área? A comunicação de um mapa é através dessas 3 entidades, o alfabeto gráfico, digamos assim, ponto, linha e área. Dependendo sempre da escala, porque esse ponto pode se tornar numa área, essa área pode tornar um ponto. Essa linha, dependendo da escala, ela pode também transformar num fragmento de uma área, né? Se você der um zoom em determinado rio e fazer um corte, ele pode ser uma área, dependendo da escala. E aí você tem as várias interpretações da sua linguagem cartográfica, que é a forma dos elementos, que é o tamanho dos elementos, que é a orientação, a cor, o valor, a granulação. Tudo isso é uma variação visual que a informação geográfica está atrelada, tudo tem um porquê. E aí eu não posso esquecer que dentro da geografia você tem informação qualitativa, informação quantitativa, e nas duas navega a hierarquia. Ou seja, o que é... mais um... É que na hora que eu boto aqui... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Ah, tirei, beleza. Beleza. Aí ficou aqui embaixo. Então, na hora que você tem o seu dado ou informação geográfica,
Gente, se eu estiver falando grego, vocês me param, tá? Me parem, para eu explicar, tá? E aqui eu estou tocando, eu estou trazendo aqui, resgatando a nossa cartografia temática, a nossa cartografia básica, como está no nosso programa, eu estou resgatando algumas informações para ficar fresquinho na cabeça de vocês, como isso faz parte de eu ensinar o meu aluno, né? A minha estudante, meu estudante. Então, eu estou resgatando aqui a informação geográfica, que ela navega na informação qualitativa. O que é uma informação qualitativa dentro da geografia? Se eu tenho um mapa, como é que eu posso classificar ele como qualitativo, gente? Pode manifestar aqui. Talvez, eu não saberia explicar direito, mas saberia dar um exemplo. Tipo, Exemplo? Um qualitativo, você divide um próprio mapa político, por exemplo, seria um mapa qualitativo, porque ele não apresentaria nenhum dado absoluto específico, em números, assim, e não apresentaria uma hierarquia direta, né? Isso. Geralmente, o mapa político é um mapa base, porque através do nome, mas ele não deixa de ser qualitativo, você tem razão, João. Mas geralmente a gente considera ele como um mapa básico. Eu preciso de identificar essa área, né? Mas eu posso botar uma qualidade, o que? Uso e cobertura da terra, que é qualidade. O quantitativo. O quantitativo. Um exemplo de quantitativo, o mapa quantitativo nesse mesmo mapa. Vamos lá, gente? Número de pessoas vacinadas por município. Perfeito. Quantitativo tem número. Qualitativo não tem. E agora, quando eu jogo uma hierarquia num qualitativo? Ele é uma informação qualitativa, porém ordenada. Quando que é? Qual é o exemplo que eu dou? Tem hierarquia. Eu não passo para o seguinte sem passar por aquele antes. Educação, né, gente? Ensino fundamental, médio, infantil, superior. É uma informação qualitativa, tem hierarquia. Quantitativo e hierarquia ordenado, ou seja, uma informação quantitativa ordenada. Exemplo? Vamos lá? Se vocês não sabem, como é que vocês vão ensinar a galera? Faixa etária pode ser de quantitativo? Não necessariamente. Não necessariamente, porque se eu tenho uma sala com os alunos de 10 anos, 20, não quer dizer que a segunda sala tenha que ter a sequência. É que nem população. População não é hierarquia. População é quantitativo somente. Quantitativo e hierárquico, ele tem uma dependência. Eu poderia fazer, assim, não sei, um mapa mostrando a proporção, assim, de gênero e fazer um Jenkins entre municípios, assim? Tem hierarquia. Se tiver hierarquia, tem relação hierárquica aí? Eu acho. Eu pensei, tipo, num método de Jenkins, assim, tipo, faz com tamanho de círculo, aí você muda o tamanho, né? Não, aí é a forma de representação. E Eu estou no dado ainda. o IDH, talvez, o mapa de IDH? Também não. Tem dependência? Eu saio do IDH 1 ou menos de 1, necessariamente, não, posso a 0,2. Entendesse? Tem hierarquia. Hierarquia é aquilo que para eu ir para cima eu tenho que passar pelo meio. Altitude, gente. Altitude. Entendeu? Chuvas. A chuva está forte aqui, ela vai diminuindo. Então, tem uma hierarquia, tem uma dependência de dado. Compreendeu, Matheus? Sim, sim, sim. Entendesse? Então, levar essa compreensão, levar esse entendimento para os seus estudantes, é ele interpretar o que significa aquela informação. Então, a cor é uma informação, o tamanho é uma informação, o valor é uma informação, a forma como isso é representado no mapa é uma informação. Por isso que o SIG, fazer um SIG, não é só apertar botão.
É saber usar aquela variável visual em detrimento da informação geográfica. Senão não vai dar certo. Eu toda hora vou ter que ficar olhando a legenda para tentar entender aquelas cores, aquela organização ali, gráfica da informação. Tudo bem? O segundo modo de pensamento é as influências espaciais, ou seja, o que eu tenho perto, longe, né? Se eu tenho espaços muito próximos ou distantes. Então, como é que esses elementos estão distribuídos espacialmente? Né? No caso, por exemplo, de pessoas vacinadas, se você fosse mapear pessoas vacinadas espacialmente, você ia ver locais que poderiam ter risco ou não de contaminação. É bem interessante isso, né? Então, sempre contextualizar a informação geográfica. Grupos espaciais desses elementos, ou seja, as regiões, onde você entra com o conceito de região, né? Então, usar a palavra região sem entender o contexto não dá. Por exemplo, não vou chamar aqui em Florianópolis a região do sul da ilha. Não é região, é uma área. Né? Ela tem que ter características semelhantes entre si. Então, eu já trago aqui conceitos para trabalhar região. As transições, isso é muito legal. Entender que se eu estou lendo um mapa topográfico, qual é a informação do mapa topográfico que diz que um lugar é mais baixo que o outro? Vamos lá. A cor. Do quê? Do gradiente, né? Mudança de gradiente ali. A partir do quê? Acho que eu não entendi. Se eu não tenho cor, eu tenho o quê? No caso. Ilhas. Vai. As curvas de nível, né? Aê! Entendeu, Matheus? Sim. Sim. Beleza. Antes de ter a cor, eu tenho a curva de nível. Você pode ter aquele outro modo, né? Que ele é integrado, que não é que nem os mapas assim didáticos, que é uma cor aí outra, método discreto, né? Pode ser contínuo. Mas isso aí é intervalo. Então, quando você tem a curva de nível de 1 metro, 2, 3, 4, quando você vê a cor, ele vai trabalhar com intervalo. Curva de 1 a 10 vai ter a cor verde. 10 a 20 pode ser o quê? Um amarelinho. Percebeu, Matheus? Certo. Entendi. Então, quando você joga a cor, você já trabalhou com intervalo de curva de nível. Percebeu a sutileza? Se você trabalhar, der um mapa preto e branco para o seu estudante, um mapa colorido, fazer ele compreender isso, é desenvolver esse pensamento e o raciocínio, ou seja, eu estou subindo ou estou descendo? Estou tendo dificuldade para subir ou não vou ter? Vamos fazer uma trilha. Qual é o melhor caminho para a gente subir esse morro aqui? É entender essa transição espacial. É na hora de fazer um perfil topográfico, né? Quando fala das isolinhas, é nesse sentido, que é a mesma altitude, ou batimetria, ou profundidade. Certo, gente? O quinto modo, pensamento, é a tal da hierarquia, que é o que eu estava falando da questão política, mas eu também posso falar da rede hidrográfica, dos rios de primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Então, tudo isso também vai estimular um pensamento espacial para o raciocínio geográfico. Analogias espaciais. Quando eu comparo um espaço com outro. No caso aqui de Florianópolis, o município, eu tenho várias localidades. Eu tenho o norte da ilha, vamos chamar Jurerê Internacional. Eu tenho Pântano do Sul. Qual a diferença desses espaços? Quem conhece aqui? Quem poderia me relatar a diferença desses espaços? Eu não estou vendo quase ninguém participando, só Matheus, a Cibele, João.
Alice. Muitos prédios lá no norte e no sul, bem poucos prédios, quase só casa, quase. Uma questão física. O que mais? Zé, vai ter que falar hoje. Faltou minha aula passada, vou botar de castigo, pendurado de cabeça para baixo. Ô, Zé, cadê tu? Zé foi pegar um café. Ô, Paulo! Sim, professora, presente. Vamos lá. Uma diferença do sul da ilha com, por exemplo, o norte. É Pântano do Sul e Jurerê Internacional. A vegetação, o Jurerê você vai encontrar bastante mangues, tem área de morro, mas no Pântano do Sul tem mais morros também, né? O que difere? A topografia. Né? O Jurerê é mais plano, o Pântano do Sul já tem mais morros. O que mais? O que mais difere? A ocupação urbana também. O modo que... Até o cheiro. E perceberam que são várias situações que vocês podem provocar nos seus estudantes? Ou seja, a questão econômica, a questão do arranjo espacial dos elementos, sons, perfeito, mas depende do verão, né? A gente vai ter vários sons diferentes. A questão da distribuição da natureza, como o Paulo está chamando aqui, né? A cultura também. Eu acho não, tenho certeza, né? O Pântano do Sul, ela preserva mais a cultura Ilhéus do que a Jurerê Internacional, né? Isso é, claro, o estrangeirismo, né, digamos assim, ou seja, um planejamento que veio de fora para dentro, totalmente diferente da natureza do município, dessas localidades. Entendeu? Então, é fazer com que o mapa, ele não vai dizer isso. O mapa não vai dizer isso. O mapa não vai falar sobre a cultura, ele pode dar pistas a essa cultura. Ele pode dar pistas, mas ele não fala, ele é mudo. Mas ele pode ser um tagarela se você estimular o seu estudante a interpretar. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para compreender? Tá? É interessante vocês manifestarem essa compreensão, porque é através desses modos de pensamento que você vai desenvolver as atividades com eles. Professora. Oi. Se a senhora me permite. Claro. Eu penso assim, eu estava pensando assim, eu fazendo um exercício mental, eu em sala de aula, dando aulas e usando o mapa. Eu vejo que o mapa, ele traz muitas informações, né? Ele pode, dependendo do mapa, a qualidade do mapa, trazer muitas informações. Mas eu penso assim que o mapa, eles são dados, eu vou usar a expressão frios. Cabe ao professor dar uma cor a esse mapa, né? Como a senhora está colocando. Tem os dados, mas eu falar da questão cultural e outros, sim, mas da vida para o estudante esse mapa que está sendo apresentado. É isso mesmo, Paulo. É isso aí que você tem que provocar neles. Porque o mapa, ele é estático. Ele parou no tempo daquela informação. Aquela informação está materializada. E também tem informação que não é visualizada. Né? É isso aí, Alice. Você tem que ser um provocador, um promotor desse raciocínio geográfico. É isso mesmo. Então, o mapa por si só, ele não serve como instrumento de parede, de decoração. Não, ele tem que ter um propósito. Aquele conhecimento tem que gerar uma habilidade no seu estudante. Ele tem que. Então, esses modos de pensamento espacial te ajudam a fazer várias interpretações. É bem isso aí, Paula, bem isso, tá? E essa aí, dessa hierarquia, dessa analogia espacial, né, de mostrar que os lugares são diferentes, no caso de Pântano Sul e Jurerê, mas por que eles são diferentes? Aonde chegou nessa diferença? Por que a população daqui defende com unhas e dentes a proteção da natureza? Porque tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com sobrevivência e a perpetuação da espécie. Isso que é muito interessante, né? Que você começa a amarrar todas as outras ciências.
O sétimo modo de pensamento é os padrões espaciais. É aquilo que eu também posso colocar Jurerê e o Pântano, a distribuição das casas. Como a Cibele é arquiteta, né? A questão do arranjo espacial das casas. Vamos ver que o Pântano tem uma estrutura meio vila. Foi a forma como foi ocupando. Jurerê já tem uma forma mais cartesiana, né? Ela já é mais distribuída, porque foi planejado. Fala, João! Não, acho que dentro do que o Paulo falou, fiquei pensando aqui, é interessante também tu, por exemplo, botar um mapa, vamos supor assim, hipoteticamente tu tá dando aula e bota um mapa político na sala, assim. Aí tu incitar diferentes interpretações no mapa que não, tipo, dentro do mapa político incitar diferentes interpretações, né? E falar que você pode fazer diferentes interpretações. Aí talvez não ecoar aquele aluno que se sinta meio, pô, mas eu não pensei aquilo, só que não tá errado o que ele tá pensando, sabe? Isso! Tentar ser o mais inclusivo, tipo, nas ideias dos alunos sobre o mapa, por exemplo. Acho que é muito legal isso que o Paulo falou. Perfeito, João. Você trouxe um raciocínio fundamental. De onde que você tirou isso, assim? Por que te gerou essa reflexão? Não, justamente porque tu está apresentando vários, por exemplo, agora você falou das diferenças do Pântano do Sul e Jurerê, daí você foi para um aspecto mais social, e daí, mas tem a questão física também, que é diferenciada, aí a questão da qualidade de vida, só que você pode fazer essas diferentes análises não necessariamente com um dado, né? Só com o mapa político você consegue fazer diferentes análises já. Perfeito. E você pode incorporar. Você pode pedir para os seus alunos incorporarem. Por exemplo, tem alguns mapas institucionais que não têm informação da felicidade, por exemplo. Lugares que eu me sinto bem, que eu não me sinto bem. Lugares que eu me estresso no trânsito. Lugares que tem mau cheiro. Fala, Matheus, querido. Fala, lindo. Levantou. Oi. Não, e eu acho bacana, assim, já emendando na do João, e como essa abordagem, assim, ela muda também de ano para ano, né? Então, acho que o mesmo mapa apresenta diferentes discussões, né? Sei lá, então, por exemplo, você acha que no Fundamental, ou no Fundamental 2, você vai estar falando, tipo, você já foi para lá, como é que é lá, não sei o quê. De repente, já no colegial, você pode mostrar ali, falar das capitanias hereditárias, da divisão retilínea ali do Mato Grosso, de como que os rios são importantes para delimitar as coisas, assim, e que eu acho que também muitas vezes já é um assunto que, seja por outras matérias, ou seja pela geografia, você também já acabou, de certa forma, introduzindo eles a uma outra perspectiva, né, dos processos e relação, né, também, acho que sociedade e natureza. É bem isso. De que forma, né, esses materiais impressos, você pode associar com imagem, associar com entrevistas, associar com vídeos, associar com vários outros elementos para complementar aquela informação. Porque você vai pegar, né, que eu sempre falo, a primeira referência geográfica que o aluno pega é o livro dele. É o livro de geografia, a não ser que ele foi estimulado na infância pelos pais, pelos familiares, pelos amigos, a ver a geografia e outras coisas, né? Que isso tudo tem que ser provocado. E aí ele olha aquele mapa, aquelas cores, vê uma legenda. Será que é só aquilo? Né? Será que é só aquela informação? Não rola, né? Não rola. Então a gente realmente tem que provocar essas informações que podem gerar outras informações, que já entra aí na associação espacial. Vai, Alice. Também tem para incitar não só as coisas que estão no mapa, mas as coisas que não estão no mapa, nas coisas de produção do mapa, por exemplo. Por que esse mapa é desse jeito? Porque ele está levando para aquele planisfério bem conhecido, né? Por que ele é desse jeito? Por que as formas são tão diferentes, né? Por exemplo, a Groenlândia quase do mesmo tamanho do Brasil. Porque tem um certo eurocentrismo ali, que botou a Europa no meio e tal, não sei o que a gente aprende isso. Por exemplo, eu vi isso no ensino médio, assim, e é interessante citar também
o processo de formação, em que contexto que foi feito aquele mapa, em que estava acontecendo ali, porque que ele foi feito daquele jeito, para pensar também os diferentes mapas que podem ser feitos e que não são muito mostrados porque não são muito comuns, assim. Perfeito. Quem trouxe o mapa para cá? Quem que trouxe? Quem que invadiu aqui? Ele vai trazer a referência de quem invadiu. Quem fez o mapa? Será que quem fez o mapa de colocar a Groenlândia quase do tamanho do Brasil pensou nisso? Aquilo foi a projeção, gente. A projeção cilíndrica, que traz esse alargamento. Quanto mais eu afasto do Equador, eu vou alargando as áreas territoriais. Então, elas são totalmente modificadas, elas não servem para interpretar países ao norte da Europa, com grandes latitudes, porque essa projeção não serve. Quando a gente falar de projeção, a gente vai ver isso. Mas para as regiões equatoriais, ela está ótima, porque ela está tangenciando a linha do Equador. Isso aí eu vou explicar nas projeções, como você, como professora, vai explicar isso. A questão geopolítica do mapa, ela é importantíssima, porque dependendo de quem faz o mapa, dependendo de quem usa o mapa, vai se posicionar na frente. Se eu trazer mapas da Ásia, a Ásia está no meio. Se eu trouxer mapas da Europa, a Europa está no centro, vai ser uma outra projeção. Se eu falar da Antártica, eu tenho que usar outra projeção, eu não posso usar de forma alguma cilíndrica, porque eu vou ver a Antártica como uma tripa embaixo do planisfério. Então, tudo isso eu tenho que provocar no estudante a entender que uma projeção de algo tridimensional, eu vou agora esticar essa caneca, que por acaso tenho aqui os continentes, né? Agora eu vou planificar isso aqui, vai ter deformação, não vai ter a forma da caneca. Mesma coisa da bola, a gente fala daquela brincadeira. Pega uma bola e estica ela. Tenta colocar ela plana, vai ficar toda enrugada. Globinho pirulito. A gente não está ali com o planisfério para transformar ele lá na bolinha. O que aconteceu? Se eu manter esticado, eu vou unir a Groenlândia, que você vai ver ali, ela vai ficar enorme. Mas eu vou trazer ela para a esfera, ela vai ficar pequenininha, ou seja, a forma esférica que mais se aproxima à informação geoidal. A gente vai falar isso depois das crianças, a gente vai falar já sobre a forma da Terra, os movimentos, como é que isso influencia no pensamento espacial e no raciocínio geográfico. Perfeito, Alice. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando fala que MacArthur já tinha uma preocupação geopolítica. Ele não estava nem aí, gente. Ele não estava nem aí, eles estavam preocupados em navegar, em sair e chegar naquele lugar. Eles saíam dali. Eles saíam da Bélgica, saíam ali de todo o litoral da França, da Espanha, da Itália. A galera saía para navegar, eles tinham que ir e voltar. Então é interessante a gente entender a história da cartografia para não ficar falando um monte de coisa que é inverdade. O uso político, com certeza, mas pensar as projeções cartográficas como uma questão política, naquela época, eles estavam muito mais preocupados em conhecer outras terras. Fala, Augusto. Não, já citando esse de MacArthur, no ensino médio, quando a gente trabalha no primeiro ano, em vez de ficar só num, na verdade, há vários outros, né? Claro. Geralmente nos atlas aparecem várias formas de modelos de projeções cartográficas e você mostra e pede para o aluno olhar e dizer qual é a diferença de um e outro. Aí ele vai se encaixando com o que ele acha mais interessante, mas o importante é provocar esse pensamento. É isso mesmo. Se vocês olharem o nosso cronograma, a gente sempre vai atrelar no trabalhar as projeções com o atlas, ou seja, com aquela coleção de mapas de vários pontos de vista. Mas quem trouxe para nós a nossa escola da geografia é uma escola francesa. A gente não tem uma escola asiática aqui, a gente não trouxe a origem do pensamento árabe, a não ser na matemática, a gente tem influência, uma geografia africana, uma geografia chinesa, uma geografia, digamos assim, da Oceania. Se você pensar a geografia da Oceania, a Oceania está no meio do mapa. Geralmente os mapas da Oceania estão na ponta, né?
Perceberam, gente? Então, quem trouxe a informação para cá, por isso que eu falo, vamos pesquisar em outros idiomas, em outras culturas, para você vai ver como é que vai ampliar o teu raciocínio geográfico. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Tá bacana, hein? Essa discussão tá legal, hein, gente? Gostei. Agora isso tá miúdo, não tá dando para ler, certo? Mas vou mandar isso aqui para vocês. Esse trabalho da Márcia, tá? Foi uma dissertação de mestrado. Ela pegou justamente esses modos de pensamento espacial e colocando como habilidade desse aluno, né? Quando ele fala da comparação, ela traz uma definição e o que o estudante tem que fazer com isso. Isso aqui está muito interessante. Essa é a dissertação dela que eu vou mandar para vocês agora. Perceberam? Vocês estão conseguindo ler? Tá pequenininho, né? Mas vou mandar agora para vocês. A gente vai fazer uma atividade, tá? A gente vai fazer uma atividade. Vou interromper aqui o compartilhamento. A gente vai dar um intervalinho e agora eu vou fazer a atividade com vocês, tá bom? Eu já vou encaminhar aqui para vocês e vou explicar a atividade quando a gente voltar 11h15, tá bom? 11h15 a gente volta. Tomar uma água, esticar as pernas. A gente já volta. Fechou, prof.
Olá. Voltando. Vou aqui apresentar. A Lu já encaminhou ali para o Drive. Vocês observem que eu mandei artigo. Artigos geralmente são oriundos das teses e dissertações, tá? Mandei a dissertação da Márcia, a tese do professor Ronaldo, para observar como essa temática desperta o interesse da pesquisa acadêmica. Isso é muito bacana. Então, essas referências, eu balizei a apresentação de hoje. Vou mostrar para vocês o artigo que praticamente balizou tanto as teses quanto as dissertações, que é do Germel, né? Acho que deve ser marido e mulher. Vou apresentar aqui para vocês. Essa publicação eu mandei para vocês em português, foi a tradução aqui do Google, tá? Mas é em inglês. O original é esse artigo, tá? O original é esse artigo. E do pensamento espacial, onde a neurociência encontra a pedagogia, justamente voltada para a educação, ou seja, como é que a cabeça da gente pensa no sentido espacial, né? E ele começa justamente com pesquisas, como é que o cérebro desenvolve esse raciocínio se ele sofre algum tipo de agressão, né? A pesquisa da neurociência, ela nasceu justamente em função dos problemas mentais, né? Como é que funciona o aprendizado com quem tem Alzheimer ou outras anomalias, ou seja, enfermidades. Então, é muito interessante que também está se buscando se explicar como é que eu aprendo, né? Como é que eu aprendo usando a cartografia, né? A cartografia do pensamento espacial, como é que é desenvolvido no nível da neurociência. Isso é muito legal. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante. Mandei um livro para vocês também vocês podem fragmentar ele e traduzir. Então, é isso aí, eu tenho que nivelar vocês por cima, né? Não posso nivelar vocês por baixo, eu tenho que jogar para vocês o que eu tenho de material disponível e que vai despertar em vocês uma pesquisa, vai despertar em vocês algum interesse nessa temática. Tá bom? Eu vou interromper esse arquivo. Vou trazer agora o da atividade, que é uma atividade bem interessante. Cadê você? Espera um pouquinho. Esse. Da dissertação. Então, vocês vão abrir na página 99 da dissertação que eu mandei para vocês, que aí você consegue dar zoom, né? Você consegue ler. Essa tabela, esse quadro foi o quadro que eu botei lá na apresentação para vocês, tá? Foi com base em Germel. E o que ela fez, né? Ela falou da habilidade, o modo de pensamento, o conteúdo que o aluno deve saber, mas qual vai ser a atividade? Você vai pensar que atividade eu faria para o meu aluno comparar, identificar suas similaridades e diferenças. Ou seja, vocês vão colocar aqui uma atividade prática. Como é que você vai fazer essa atividade prática? Usem a criatividade que é o diferencial de um bom professor, de uma boa professora. De que realmente vai estimular no seu estudante o interesse de fazer essa atividade. Ok? O segundo, avaliar a influência de determinada infraestrutura e determinadas características entre vizinhos. Eu não estou preocupada aqui com qual ano. Qual ano? Já mandei para vocês a BNCC, o currículo catarinense. Pega o currículo catarinense, olha lá nos conteúdos, de que tipo de atividade pode se desenvolver para ele aprender a comparar, aprender a ter influência, uma área influenciar a outra, que eu tenho aquela transição, que tipo de atividade posso fazer. É um verdadeiro exercício. A dissertação que está aqui, ela traz,
né? Da Paula também. Então, é interessante vocês também pesquisarem, nossa, que tipo de atividade pode ser feito, tá bom? É um exercício legal, é uma atividade de prática, você vai ter que ler, você vai ter que, não precisa ler a tese, precisa ler a dissertação, mas pelo menos navega sobre ela. Lê um artigo, pelo menos. Navega sobre eles. Tenha um interesse. Se fortaleçam como professores. A gente só se fortalece quando a gente lê. A gente só domina aquele conteúdo quando eu leio, quando eu compreendo, quando eu dialogo, tá? Aqui a gente está só lendo e escutando. Se eu perguntar para vocês daqui a uma semana, na aula que vem, só em cima do que a gente falou, você vai lembrar alguns fragmentos. Vai reter em torno de 20% de tudo que eu falei. Agora, se eu retroalimentar esse processo com leitura, você vai lendo, você vai assistindo o vídeo que eu falei para você assistir do Ronaldo. Então, alguém quer falar alguma coisinha? Não, né? Então, façam isso, não deem mole, tá? Vou botar aqui o link do professor Ronaldo. Ó, vou botar lá no grupo. Assista a aula dele. Aí vocês vão entender mais ainda os textos. Tudo bem, gente? Oi! Tô sozinha, não, né? Ô, João, tô sozinha? Não. Tá bom, professora. Estamos aqui. Então tá, que bom. Ai, cara, eu não vejo a hora disso passar, meu Deus do céu. Não vejo a hora de estar com vocês, gente, tomando um cafezinho lá no nosso Habitat. Ô, que falta faz a nossa casinha. Gostaram da atividade, amores? Oi, Rosa. A Rosa Rosa é a filha, né? É a Rafa, né? Professora. Fala, querido. Nós temos um grupo de WhatsApp? Aham, tu não tá nele, né? Infelizmente não, mas desejo muito participar, entrar, né? Então, manda para Maria Luísa o teu telefone, ó. Manda teu telefone que ela te insere lá, querido. Vou mandar, professor. Obrigado. Tá. Dúvida dessa atividade, gente? Por exemplo, de região. Que tipo de atividade eu posso fazer, tá? Perceberam que nada agora fica desconectado? Perceberam que nada fica sem contexto quando você usa cartografia? Ah, lembrando, usando representação espacial, né, gente? Usando figuras, usando mapa, usando... Ah, posso usar desenho? Pode, tá? Usem a criatividade, galera. Usem a criatividade, tá bom? Tá certo? Qualquer dúvida, a gente no WhatsApp e a gente fica ligado. Vou deixar esse tempinho para vocês já começarem a fazer essa atividade, tá bom? Eu vou ter uma reunião agora com um colega lá da Espanha e de Portugal. São 5 horas de diferença em Valência, né? E 4 horas em Lisboa. É uma outra atividade de fuso horário que a gente também vai brincar quando for falar de fuso horário, né? Então, eu vou abrir uma reunião agora, porque lá já vai ser 5 da tarde, quase 5 da tarde na Espanha e 4 da tarde lá em Portugal. Isso que é muito interessante, né? A gente vai fazer uma reuniãozinha com professores daqui, com esses professores colegas de lá. Tá bom, amores? Foi legal a aula hoje? Não foi? Quero escutar vocês. Avaliação. Foi sim, gostei do conteúdo. Várias Gostou? ideias. E da discussão. Discussão é sempre boa. Gostou, Matheus? Sim, sim, bom demais. Ah, vou até mostrar. Eu não sei, você vê a gente quando você está apresentando? Agora eu tô vendo você. Agora eu tô vendo o Zé. Ô, Zé, foi legal, a aula foi boa. Eu estava meio corrida, as coisas estão meio corridas aqui em casa, professor. O pedreiro está ali embaixo, daí ele me chama, tem que comprar material. Empresário é coisa séria. Mas vamos que vamos, vamos que vamos.
Muito bom saber que você trabalha. Zé, preciso fazer um monte de coisa aqui em casa. Oh, minha cabeça está desse tamanho. Já penso, eu estou precisando subir no telhado porque entrou umas goteiras aqui em casa. Preciso dar uma rever isso aí. Você sabe lá no telhado ver essas coisas? Pô, eu tenho um cara bom que trabalha aí no sul da ilha. Ele trabalha na armação aí, um amigo meu. Eu posso te indicar ele. O cara é ótimo. Manda o contato deles, pelo amor de Deus, porque começou a ficar caruchado o meu teto aqui. Ele mora aí, ele mora bem no trevo da armação. Para ele vai ser bom. É um cara bem legal. Pode mandar, manda o contato dele. Muito obrigada. Tá legal, valeu, obrigado pela aula aí. Vai estar gravada essa aula? Vai estar gravada. Então Se espero fique gravado, tá gravando aqui, fique lá no meu drive, né? Tá. Valeu, bom fim de semana para todos. Beijo, Zé. Avaliação, Cibele. Uma ótima discussão. Eu tinha visto já o vídeo também do professor Roberto, daí já complementou tudo, né? Muito legal, a gente começa a refletir sobre várias coisas e é inevitável a comparação com o que a gente vivencia no dia a dia da escola dos nossos filhos também, né? Perfeito. Não, tu tem um estudo de casa em casa, né? Pois é, coitado. Mas é inevitável, eu tento não, mas não tem como, é inevitável. Não. O espírito de professora já nasce com a gente quando a gente se torna mãe. E fazendo geografia, dobrou. Aí eu fico pensando aí, meu Deus, como tem coisa errada no processo, né? Porque essas professoras não foram preparadas. Não houve essa formação continuada. Esse estudo da neurociência é recente. Olha o quanto falta ainda, né? Porque o nosso cérebro é preparado para pensar espacialmente, porque eu preciso deslocar no espaço. Né? Eu preciso me organizar no espaço. Então, isso também chega na representação, né, desse material. Né? Mas isso... vamos trabalhando com o que temos. Vamos tocar. Então e ajudando aqui, né? Isso. Participando aqui. É o potencial nosso, né? Augusto, opinião, meu amor. Eu li o texto da Sônia com a Paula, né? Dialogou bastante com a aula de hoje. Praticamente foi a aula de hoje, né? Com base em Gersmel, né? Então, elas usam a mesma referência do Gersmel e daquela outra referência americana. Isso, ela cita no texto. Um vai amarrando com o outro, né? Aí tem a prática, aí tem a aplicação no estudo de casos, como é que isso funciona. Então, é muito importante vocês fazerem a leitura, gente. É importantíssimo, tá? Agora eu vou espiar mais essa dissertação. Maravilhosa. A tese do Ronaldo também é maravilhosa. Porque eles foram orientados pela Castelar, né? Professora da USP. Então, é interessante vocês saberem quem são essas pessoas, quem são essas referências, tá? Fechou, então, amores? Deu certo? Gostaram? Sentiram que aprenderam algo a mais? Né? Algo que eu não tinha visto? Foi bom? Consideração final, professora. Um ponto muito importante que foi comentado é quando apresentar um mapa, a inclusão, né? Sim. Do aluno. Às vezes você fala de áreas que o aluno não tem acesso no Jurerê Internacional, dependendo, né? Só citando um exemplo, né? E às vezes você não deixar esse aluno de fora, sempre incluí-lo. E se eu falo, né? Sempre falo, se tem um aluno cego, bem que o Arthur falou, dá um estalo na cabeça da gente. Se você tem um aluno cego na sala de aula, como é que eu falo de espaço? Né? Já que ele tem que se locomover sem a visão. Ele vai usar o corpo, ele vai usar o passo, ele vai usar a abraçada, ele vai usar a mão, usa muito a mão. Né? Professora, ela tocou num ponto agora que é uma grande questão para eu também pensando como professor, como trabalhar com alunos com deficiência, né? Seja visual ou outro tipo, né? E isso é um tema de uma aula. Como é que eles pensam espacialmente se eles não têm a visão? Tem poucas teses sobre isso. Tem a tese da Tamara, que ela trabalhou com imagem, como trabalhar a imagem. Tem a dissertação da Tamara, que ela fez um Atlas de Florianópolis. Mas como chegar lá? Como iniciar?
Eu vou botar mais uma pimentinha. Se esse aluno é surdo e cego, não tem audição, como é que começa a alfabetização? Como é que ele sabe que aquele sinal em Libras, o Libras tátil, é a letra A? E aí eu tenho, quando a gente falar da inclusão, eu vou recomendar alguns filmes também para vocês verem. Fala, Matheus. Não, então, eu queria só complementar o que o Paulo falou, que eu acho que também o mapa ele tem essa questão que ele por si só, trabalhar com mapas mentais, assim, tudo mais, eles por si só já são um recurso que atingem as pessoas de diferente forma. Então, assim, meio que você trabalha essa questão da acessibilidade pela natureza dele, né? Eu acho que você foca nos elementos e na concepção, então eu acho que é um negócio que, por conta do quão aberto ele por si só já é inclusivo, né? Porque acho que muitas vezes a gente fica procurando ferramentas específicas para essa galera e tudo mais, e é uma chance de exercer essa inclusão integralmente, né? Você tá ali trabalhando, você tá mostrando, e uma coisa que é igual, ela é boa, né? Ela é bacana, ela é cativante. E eu acho que é isso, sabe? Acho que é interessante a gente buscar coisas que, assim, não precisa ter alguém cego para a gente trabalhar coisas de cego, né? Acho que explorar esses recursos e essas experiências sensoriais aí, acho que Perfeito. É bem bacana. Né? Não deixar só quando acontecer, né? Já explorar esses outros sentidos com quem tem os sentidos todos, né? Disponíveis ali. Perfeito, Matheus, muito legal. Né? Fazer com que eles percebam a paisagem pelo som, pelo cheiro, como tu bem colocaste. Isso existe essa atividade. Fazer essa paisagem colocando os outros sentidos. Uma boa ideia, hein? Na próxima atividade que eu fizer do mapa mental, Matheus, com a turma do semestre que vem, vou colocar não só o sentimento, colocar no sentido do som, do cheiro. Bem legal isso. Não só para quem não tenha a visão, a audição. Muito legal isso. Ampliar essas percepções, né? Ampliar essas percepções. Show de bola. Adorei. Fechou, amores? Fechou. Professora, só queria... Fala. Eu fiquei um pouquinho fora, assim, eu não consegui baixar o cronograma no meu WhatsApp, mas é problema no meu celular, tá? Eu não tô conseguindo baixar PDFs, aí, respectivamente, eu não consigo baixar no computador também. Aí eu fiquei meio perdido só no plano da aula agora, tipo, no cronograma, no caso. Tinha aquele desenho da paisagem bonita e da paisagem feia, né? Para aula que vem. Para aula que vem, tá? E junto com essa atividade da aula síncrona, que é ver essa aqui, eu posso deixar para ser essa sexta na outra. Já pode, já faz. Eu geralmente dou uma semana, 2, para não ficar enrolado por causa das outras matérias, tá? Tranquilo. O Lu, bota no nosso cronograma aí. Essa é para entregar. Como é para entregar também, tá? A Lu tá falando, tá no Drive no CAGR, tá? Tá bem lembrado, não tinha... Tá tudo ali disponível para vocês, tá? E como eu sempre mexo no cronograma, mas por enquanto tá indo. Tá indo, por enquanto tá dando certo. Então, das crianças, a gente vai falar sexta-feira que vem. Trago as imagens que vocês trouxeram, que eu estou bem curiosa, né? Bota para a Lu, que a Lu vai botar bota num doc só, né? A bonita e feia da mesma criança. Estou bem curiosa para ver o que vem aí. Tá bom? Fechou, gente? Muito obrigada. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Vamos tomar uma caipirinha, Lu. Vamos levantar esse astral. Beijo, amores. Fiquem bem, tá? Falou, obrigado, galera. prof. Até mais. Fiquem bem. Um bom final de semana e até sexta que vem. Saúde, Matheus. Obrigado. Fala, professora. Até semana que vem. Bom final de semana. Vou ficar com o Augusto rapidinho e com a Lu aqui. Só vou fechar aqui a gravação. Fala, professor. Obrigado